Bom dia, vamos iniciar mais uma coletiva das estatísticas do setor externo. Aqui conosco Renato Baldini, chefe adjunto do Departamento de Estatísticas do Banco Central, que fará uma apresentação. Em seguida iniciamos com as perguntas. Renato, bom dia. Bom dia a todos. Bom, só um pequeno comentário antes de começar da gente falar dos dados agora, né, publicados hoje. Queria comentar e depois eu vou comentar um pouco mais no final sobre a publicação do relatório de investimento direto. É uma publicação anual do Banco Central, como vocês já conhecem, tem alguns dados, algumas análises, algumas informações importantes e interessantes sobre investimento direto no país e o investimento direto brasileiro no exterior também. Mas isso eu comento rapidamente no final, tá? Era só para deixar esse lembrete desde o início. Então, em relação aos dados, né, que foram publicados hoje, a nota de imprensa, os dados correspondem à atualização com informações até novembro de 2024 e, começando pela tabela 1, a gente vê que as transações correntes em novembro de 2024 foram deficitárias em 3,1 bilhões de dólares. Esse déficit foi menor que o observado no mês anterior, que havia sido um déficit de 6 bilhões de dólares, e ele foi maior que o déficit em novembro de 2023, que havia sido de apenas 3 milhões de dólares. Né? Agora foram 3 bilhões, 3,1 bilhões, em novembro do ano passado, 3 milhões. Né? Então, nessa comparação interanual, o aumento foi de aproximadamente 3,1 bilhões de dólares nesse saldo, nesse déficit de transações correntes, e que esse aumento resultou principalmente de uma redução de 1,7 bilhão de dólares no superávit da balança comercial, e, ou seja, ainda foi um superávit, né, comercial, mas porém menor do que ano passado. E tivemos também aumentos de 922 milhões no déficit em serviços e de 603 milhões no déficit em renda primária. Essa redução do superávit comercial, assim como no mês passado, foi resultado de um aumento de 8,9% nas importações, e de um aumento bem menor, de apenas 0,4% nas exportações. Isso, né, comparando resultados mês contra mês, mês de novembro de 2024, mês de novembro de 2023. E esse resultado agora foi o maior déficit para o mês de novembro, né, desde 2021. Em 2021, o déficit em transações correntes havia sido de 7,9 bilhões de dólares. Se passarmos a olhar o resultado acumulado nos últimos 12 meses, nos 12 meses encerrados em... eu tenho que abrir a tabela só. Só um minuto. Segundo. Então, o déficit acumulado nos... não sei se não dá diferença do que eu tenho. Só um minuto. Vai. Eu estou vendo o número na tabela e eu tenho um texto que eu uso para me guiar aqui, se estão diferentes. Mas, olhando a tabela, vamos confiar mais a tabela, certamente é o que está correto. As transações correntes... não, isso aqui... tá, desculpa. Perdão, entendi. Na tabela, né, a gente tem na primeira linha, transações correntes, resultado do mês, um déficit de 3,1, e temos ali um déficit acumulado de janeiro a novembro de 46,8 bilhões de dólares. Mas eu tinha anotado aqui a comparação dos déficits acumulados em 12 meses, e deixa eu comentar isso aqui, então, inicialmente. Nos últimos 12 meses, ou seja, nos 12 meses até novembro de 2024, o déficit em transações correntes foi de 52,4 bilhões,
de dólares, que equivalem a 2,37% do PIB. Esse número, se vocês quiserem ver numa tabela, está na tabela 13. Isso. Na tabela 13, na última linha, a gente vê o acumulado em 12 meses, né, do déficit de transações correntes, a gente vê que foi 52,4 bilhões ali. No mês anterior, havia sido de 49,4 bilhões, que equivaleram a 2,22% do PIB. E, nos 12 meses encerrados em novembro do ano passado, o déficit em transações correntes havia sido de 25,8 bilhões de dólares, que equivaleram a 1,19% do PIB. Então, focando um pouco mais nessa comparação dos 12 meses até novembro do ano passado e nos 12 meses até novembro deste ano, nós vemos que o déficit aumentou de 25,8 bilhões de dólares nos 12 meses até novembro de 23 para 52,4 bilhões nos 12 meses até novembro de 24. Em percentuais do PIB, foi um aumento de 1,19% do PIB para 2,37% do PIB. Assim como a gente viu na comparação interanual, nos resultados mensais, né, o aumento no déficit acumulado em 12 meses resultou principalmente da redução do superávit na balança comercial, em razão de um aumento mais significativo das importações do que nas exportações. Por isso, o saldo comercial teve essa redução, que foi de 16,6 bilhões na comparação desses 12 meses atrás e 12 meses agora. Tá? Contribuiu também para esse aumento no déficit em transações correntes acumulado em 12 meses, o aumento de 8,9 bilhões no déficit em serviço. Tá? Passando a comentar sobre os investimentos diretos no país, né, que são o principal elemento para financiamento daquele déficit. Os ingressos líquidos de IDP totalizaram, em novembro, 7 bilhões de dólares. Eles haviam sido de 5,7 bilhões de dólares em outubro e de 6,7 bilhões de dólares em novembro de 2023. Esse ingresso líquido de 7 bilhões de dólares é o maior desde julho de 2024, quando tivemos um ingresso de 7,2 bilhões. Nos 12 meses até novembro desse ano, isso também, esse dado também tem naquela tabela 13, os ingressos líquidos de IDP somaram 66,3 bilhões de dólares, que são equivalentes a 3% do PIB. Esse resultado acumulado em 12 meses havia atingido 66 bilhões, 66,0 bilhões de dólares, ou 2,97% do PIB no mês anterior, outubro, e havia sido de 64 bilhões de dólares, ou 2,95% do PIB em novembro de 2023. Então, vemos que desde meados de 2023, os ingressos, mais ou menos desde meados do ano passado, né, os ingressos acumulados de IDP têm se mantido relativamente estáveis, em torno aí de cerca de 65 bilhões de dólares nos períodos de 12 meses, desde então. Podemos olhar um pouco também os investimentos em carteira, e nós vemos que no mercado doméstico, os ingressos líquidos foram de 5 bilhões de dólares em novembro, com comportamentos distintos em ações e fundos e, né, em títulos. Ações e fundos de investimentos tiveram saídas líquidas de 532 milhões nesse mês de novembro, e enquanto que nos títulos de dívida tivemos entradas em ingressos líquidos de 5,5 bilhões de dólares. No mês anterior, havíamos tido ingressos líquidos de investimentos em carteira de 1,7 bilhão de dólares e, em novembro de 2023, ingressos líquidos de 2,4 bilhões de dólares. No acumulado em 12 meses, até novembro de 2024,
os investimentos em carteira no mercado doméstico tiveram ingressos líquidos de 8,2 bilhões de dólares, volume que foi maior que o observado no mês anterior, outubro, quando tivemos ingressos líquidos de 5,6 bilhões de dólares no acumulado em 12 meses. Mas o resultado agora foi inferior aos ingressos líquidos no ano passado. Durante o ano de 2023, né, aqueles janeiro a dezembro de 2023, eles haviam totalizado 10,6 bilhões de dólares. Bom, esses, então, foram os principais resultados gerais. Nós podemos olhar um pouco mais alguns dos demais dados, começando pela tabela 3, né, a conta de serviços. Ali a gente vê que o déficit, que havia sido de 3,7 bilhões de dólares em novembro do ano passado, aumentou para 4,7 bilhões de dólares em novembro de 2024, e que essa variação correspondeu a um aumento de 24,6%. Esse déficit é o maior da série para meses de novembro, déficit de 4,7 bilhões agora em novembro de 2024. Tá? Entre as principais rubricas, a que teve contribuição maior para o resultado na conta de serviços foi a de transportes, na qual houve um déficit de 1,5 bilhões de dólares. Aparece na transporte, linha 13, se vocês estiverem olhando por aí pela tabela. Em novembro do ano passado, o déficit em transportes havia sido de 933 milhões, e então houve, portanto, um aumento de 63,3 bilhões, de 63,3%, que é explicado principalmente pelo aumento das importações, né? As importações, como a gente já comentou há pouco, vem crescendo de uma maneira bem expressiva, e o volume de exportações reflete diretamente na rubrica de transporte, pelo lado das despesas. Isso, então, justifica esse déficit na conta de transportes, que, por sua vez, contribui para o déficit na conta de serviços de forma geral. Nas viagens internacionais, tivemos um déficit de 550 milhões de dólares, foi 4,5% maior que o registrado em novembro de 2023, com receitas, ou seja, com gastos de turistas estrangeiros no Brasil, de 616 milhões de dólares, e despesas, né, que são os gastos de brasileiros em viagens ao exterior, de 1,2 bilhão de dólares no mês de novembro. Não tem muita novidade nesses dados, né, nos dados de viagens. Aí talvez só a comentar, a receita de viagens internacionais no acumulado de janeiro a novembro foi de 6,6 bilhões de dólares, e esse resultado, esse valor acumulado é o maior da série histórica. Série histórica, deixa eu ver só de quando ela vem. A série histórica tem início em janeiro de 95. Isso. Tem início em janeiro de 95, então, e desde o início da série, no acumulado, nos primeiros 11 meses do ano, tivemos esse ano a maior receita né, de viagem, ou seja, o maior volume acumulado, maior valor acumulado de gastos de turistas estrangeiros no país. Passando para a tabela 4, né, renda primária, o déficit atingiu os 5 bilhões de dólares em novembro. Isso foi então um aumento de 13,8% em relação ao novembro do ano passado, quando o déficit havia sido de 4,4 bilhões de dólares. No acumulado de janeiro a novembro deste ano, o déficit foi de 66,3 bilhões de dólares, um volume 3,8% menor que o verificado no mesmo período do ano passado. Nos juros, né, a gente olhando aquela parte inferior da tabela, a gente vê que os juros tiveram um déficit de 1,6 bilhão de dólares no mês, foi 49% superior ao observado em novembro de 2023, e
essa foi a maior despesa líquida com juros para meses de novembro desde 2017. Havia tido um déficit de 1,7 bilhão de dólares. Ainda nessa tabela, na parte inferior, nós vemos os lucros de dividendos com despesas líquidas de 3,4 bilhões de dólares. E eles tiveram um aumento de 2,1% em relação a novembro de 2023. Passando para a tabela 6, a conta de capital, né? A gente tem ali os fluxos referentes às operações com criptoativos, né? Como vocês sabem, cresceram nos últimos anos e aí trouxeram uma relevância um pouco maior para essa tabela, para os dados que aparecem na conta de capital. E nós vemos que em novembro as importações líquidas foram de 1,2 bilhão de dólares, um volume 7,2% menor do que o registrado em novembro do ano passado, quando as importações líquidas haviam sido de 1,3 bilhão de dólares. No acumulado de janeiro a novembro de 2024, aí uma dinâmica oposta, né? O acumulado aí nesse período foi de 15,3 bilhões de dólares, que foi 47,7% maior que o acumulado no mesmo período de 2023, que havia sido de 10,4 bilhões de dólares. Tá? Em seguida, podemos olhar um pouco mais a tabela com os dados, a tabela 8, que tem os dados de investimento direto no país. Né? Como a gente já viu, os ingressos foram de 7 bilhões de dólares em novembro. Esse foi o melhor resultado para meses de novembro desde 2019. E nesse dado de novembro, né, olhando um pouco os componentes do IDP, nós vemos que os ingressos referentes à participação no capital, excluindo os reinvestimentos de lucros, foram de 4,8 bilhões de dólares, um volume 27,9% menor que o desses ingressos em novembro de 2023, né? Os ingressos referentes à participação no capital, excluindo reinvestimentos de lucros. Os lucros reinvestidos, né, foram em novembro de 3,3 bilhões de dólares e tiveram, de fato, uma participação mais expressiva nesse mês e um crescimento de 142% em relação a novembro do ano passado. Os empréstimos de intercompanhia, que são o outro componente principal ali do IDP, eles ficaram próximos do equilíbrio, né, entre os créditos recebidos e as amortizações pagas ao exterior. Embora no resultado mensal, mas no acumulado de janeiro a novembro, os empréstimos de intercompanhia tenham registrado ingressos líquidos 16% maiores que no ano passado. Por fim, né, entre os dados aqui que eu tenho a comentar, a gente pode falar da taxa de rolagem, que acho que é na tabela 15, aparece na tabela 15, perdão. Cadê? 12, 13, 14, 15, isso. Na tabela 15, nós tivemos, assim como no mês passado, por mês, um valor abaixo de 100%, tivemos as taxas de rolagem ficaram em 83%, sendo 57% nos títulos de longo prazo, nos títulos de dívida, e 104% nos empréstimos externos. Né? A gente sempre comenta que o percentual abaixo de 100% não é necessariamente ruim, não indica nenhuma, nesse caso, não está indicando nenhuma digamos, dificuldade de acesso aos mercados internacionais por parte, né, das empresas brasileiras. E eu acho que algo que sinaliza bem isso é a gente olhar também o acumulado de janeiro a novembro, e a gente vê que nesse período, né, no acumulado no ano de 2024 até novembro, a taxa de rolagem ficou em 107,7%, 107%, aparece na primeira linha ali da tabela 15. Isso indica que provavelmente as necessidades de rolagem desses passivos já tenham alcançado uma proporção suficiente nesses meses, até esses meses do ano, e né, sem que haja
restrições, digamos, no mercado, no acesso ao mercado internacional. Tá? Então, esses eram os resultados da nota de imprensa que eu tinha para comentar. Eu queria só, então, como eu falei no início, acrescentar um outro comentário sobre a publicação do relatório de investimento direto. Vocês conhecem, é uma publicação anual do Banco Central, que nessa edição apresenta estatísticas e análises relacionadas ao investimento direto no ano de 2023. Esse relatório ele é composto por dados estatísticos obtidos a partir do censo, né, de capitais estrangeiros e da pesquisa de capitais brasileiros no exterior. O relatório compreende, além dos fluxos que a gente comenta regularmente nas notas de imprensa, também as posições ativas e passivas de investimento direto, né, que são, digamos, não os estoques de investimento direto, seja no país, seja de investimento brasileiro no exterior. Então, assim como principais resultados, o relatório mostra que em 2023 a posição, ou seja, o estoque de IDP, atingiu 1,3 trilhão de dólares, que é o nível mais alto da série, é o recorde da série histórica. E em 2023, em 2022, no ano antecedente, né, o IDP havia alcançado uma posição de 1,1 trilhão de dólares. Os ingressos líquidos, ou seja, os fluxos de IDP, nesse caso, somaram 62,4 bilhões em 2023, como a gente viu na nota, né, 2,9% do PIB. O relatório traz também, evidentemente, a posição de investimento direto no exterior, né, que são os investimentos internacionais realizados por empresas brasileiras, pessoas físicas brasileiras, né, que detêm controle de empresas no exterior. E essa posição, a posição total, o estoque total desses investimentos no exterior, chegou a 491,4 bilhões de dólares em 2023, nível que também é o recorde da série. No ano anterior, 2022, o IDE, né, o investimento direto no exterior, havia alcançado 477,6 bilhões. Por fim, as transações de IDE em 2023, também isso é um dado que tem na nota, né, totalizaram 25,1 bilhões de dólares. Tá? O volume o fluxo, nesse caso, os fluxos de investimento direto no exterior durante o ano de 2023. E então era isso, tá, que eu tinha a comentar. Eu passo a palavra à Adriana e fica chateado para as perguntas. Obrigada, Renato. Quem quiser fazer alguma pergunta, é só clicar na mão que está disponível na tela e, quando chamado, por gentileza, se apresentar, nome e veículo que representa. Até o momento, sem perguntas, chegou da Célia. Renato. Célia, bom dia. Bom dia, me ouvem? Não me ouvem? Sim, Aqui. A gente viu uma saída de fluxo no fluxo parcial bastante grande, a gente viu que foi o maior aí para os primeiros meses para os primeiros dias de dezembro. Eu queria que o senhor, por favor, fizesse uma avaliação desse fluxo e se a gente tem os motivos que levaram a essa saída. A gente tem um PIB maior que o previsto, né, no começo do ano, que ajuda a pagamento de dividendos, maior remessas, talvez. Não sei se essas facilidades que o Banco Central colocou desde o começo do ano para a pessoa física ter conta no exterior, em dólares, tal, se isso ajuda também. E, por fim, se tem algum movimento de saída que possa ser atribuída ao temor de uma elevação de tributação para os mais ricos em compensação aos 5 mil que devem ser desonerados de imposto de renda a partir do ano que vem, que foi uma medida que já foi apresentada, mas será levada ao Congresso em 2025. Ok, obrigado, Célia, pela pergunta, mas, bom, além do fato de que existe você mencionou no início, né, dezembro tem uma sazonalidade importante de saídas referentes a dividendos.
Mas eu ia dizer, devo dizer que assim, esse assunto foi exaustivamente comentado pelo presidente e pelo presidente Roberto, pelo presidente Galípolo, né, na coletiva do relatório de inflação na semana passada. Eu não tenho nada de significativo a acrescentar. Então, eu peço que, sei lá, você se reporte aquela apresentação. Ela foi bastante exaustiva, bastante detalhada, todos esses aspectos foram comentados. Eu não tenho mais a acrescentar a esse respeito, dos fluxos de câmbio contratados. Tá? Obrigada, Renato. Célia, vou abrir seu microfone se você ainda tiver alguma pergunta. Não, para mim já deu, obrigada. Ok. Alex, bom dia. O microfone está fechado, Alex. Não sei se. Bora. Alex? Agora sim. Bom dia. Bom dia. Olha, eu queria saber se um leilão de linha, como o Banco Central fez, afeta a posição de câmbio dos bancos ou se a posição de câmbio dos bancos é afetada somente quando é feito leilão à vista de dólar. Ele não afeta, Alex. Como é que é? Peraí. Não, de fato, não afeta. A resposta é que não. Mais alguma pergunta, Alex? Então era só isso mesmo. Obrigado. Isso. Tá, nada. Então, sem mais perguntas no momento, Renato. Aguardamos mais um pouquinho. Chegou aqui por escrito do Ângelo Pavini. Eu vou ler, tá, Renato? Uhum. Olá, posso fazer uma pergunta por aqui sobre quando os leilões de venda de moeda de linha e à vista devem entrar nas estatísticas do setor externo do BC? Você tava, cheguei a ver ela aqui, mas ela desapareceu do meu visual. Mas as estatísticas desculpa, os leilões quando os leilões de linha afetam as estatísticas, é isso? Sobre quando os leilões de venda de moeda de linha e à vista devem entrar nas estatísticas do setor externo. Tá. Assim, olha, a posição a posição de reservas internacionais, né? Assim, o Banco Central divulga diariamente e ela já compreende essas liquidações dos leilões. Então, assim, ela aparece nos dados de reservas imediatamente. Assim, à medida que, por exemplo, na divulgação diária das reservas, os valores, os volumes ali das reservas já são afetados por essas liquidações desses leilões. Estou vendo aqui a outra pergunta do Ângelo. Outra pergunta é uma preocupação com a aproximação entre o volume de investimentos diretos e o déficit em transações correntes. Assim, é uma pergunta se existe uma preocupação com isso. Só desculpa, você vê, o colega aqui me lembrou que no Indeco, né, aqueles indicadores econômicos, que é uma publicação semanal, a tabela 15 mostra as liquidações dos leilões. Então, Ângelo, se você puder acompanhar ali por essa outra publicação, os indicadores econômicos, você vai encontrar as informações ali de liquidações dos leilões. Assim, se você agora, se eu entendi bem a Ele segunda acrescentou. pergunta, certo.
Se eu entendi bem a segunda pergunta do Ângelo, né? Está perguntando se, vamos dizer, o aumento, assim, imagina você está pensando o seguinte, aumentou o déficit em transações correntes, havendo esse aumento, vai haver uma aproximação entre o déficit e os ingressos de investimento que servem para, digamos, financiar esse déficit em transações correntes. Se isso traz uma preocupação, eu diria que, primeiro, assim, não é uma... Eu diria que não, assim, a gente não, vamos dizer, não tem essa... não faz esse tipo de análise, mas acho que claramente existe uma folga, existe esse financiamento ainda ocorre de uma maneira tranquila, né? Existe uma margem considerável entre o volume de ingressos e o déficit de transações correntes. Tá? Mais alguma pergunta, Ângelo? Até o momento, sem pergunta. Renato, aguardamos ainda um pouquinho? Não, obrigado, respondeu o Ângelo. Ok. Aguardamos só um pouquinho para ver se ainda vai ter alguma pergunta. Acho que podemos encerrar, Renato. Alguma consideração final? Não. Só a todos vocês que participaram, um bom Natal, né? E a gente se vê acho que é na sexta-feira, que temos a nota de crédito, né? De estatísticas monetárias e de crédito, e depois as estatísticas fiscais. Eu continuo por aqui até o fim do mês. Tá bom? Boas festas a todos, então. Obrigada, Renato. Obrigada a todos. Um Feliz Natal e até sexta-feira. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau.